Ana, qual o seu nome e aonde você entrou em contato com a técnica? Meu nome é Ana Luísa Antunes e eu entrei em contato com a técnica quando eu fui fazer o programa de residência docente. Na verdade, a minha formação foi um pouco diferente, assim, né? Porque eu terminei de fazer minha graduação e eu fui trabalhar no ensino superior. Depois é que eu entrei na escola básica. Aí eu fui fazer mestrado e depois é que eu entrei na escola básica. E aí eu senti a falta de alguma coisa, de um conhecimento, de uma prática de sala de aula. E eu fui procurar isso no programa de residência docente. Eu olhei, um programa de residência, vou estar com professores mais experientes, no Pedro II, que também é uma escola pública. E eu achei que isso seria proveitoso para a minha formação também, né? Porque era uma pós-graduação, o programa, e eu resolvi fazer. E a primeira oportunidade que eu tive foi de participar da oficina da Cláudia. Tinha uma lista de oficinas e essa foi o que eu achei mais interessante, porque eu pensei, minha turma muito agitada, eu sem controle nenhum dessas crianças, eu acho que essa meditação pode me ajudar em algum momento. Ok. Você dá aula onde? Hoje eu não trabalho mais na prefeitura, né? Eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas o período em que eu trabalhei bastante com a técnica, eu era professora da Prefeitura do Rio. Certo. E quando você aplicou a técnica, era para crianças? Era para que faixa etária? Era para crianças. Eu era professora do município do Rio, 40 horas, que eu acho muito importante frisar, porque quem é professor 40 horas sabe que essa realidade é muito mais difícil, né? Você controlar as crianças, até refeições, fazem muitas refeições, então você administrar refeições e aula é uma coisa complicada, né? E eu sentia que eles precisavam de um tempinho de autoconhecimento, de lazer, de se relacionar também, e eu achei que a meditação integrou esse momento. Eram crianças na faixa de 7 e 8 anos de idade, de segundo ano, uma turma de segundo ano, e que eu acompanhei, né? Então eu acompanhei eles até os 9 anos, 8, 9 anos. Que ótimo. Como foi a sua introdução da teoria, da técnica para essa turma? Bom, eu fiz com eles, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. O que, tio? O que, tio? Eu não vou falar, vocês vão experimentar, né? Mas antes eu treinei bastante comigo, porque em um momento da oficina a Cláudia falou, experimenta fazer uma sessão de meditação com os alunos de vocês. Mas ela trabalhava com o ensino médio, e aí os termos, as palavras eram outras. E eu falei assim, caramba, com criança, como é que eu vou fazer? Aí eu tentei num primeiro momento, hoje vocês vão fazer uma coisa diferente. Na hora me faltou um pouco de coragem, porque eles estavam agitados. Quando eu falei, vamos afastar as mesas, era uma agitação, eu falei, isso não vai dar certo. Eu falei, não, vamos deixar essa coisa diferente para depois. Aí passou uns 2 dias, aí eu treinei em casa, como é que eu ia fazer, como ia ser, que eu não ia fazer uma coisa falando tanto de emoções e que eu ia fazer uma coisa de experimentação de emoções pelos ambientes. Porque quando a gente entra dentro do nosso coração, nós experimentamos ambientes e emoções e sensações. E eu quis trabalhar mais com as sensações e com os ambientes, que eu senti que isso seria ideal para a faixa etária deles. E aí foi assim que eu fiz, né? Aí passou uns 2 dias, aí eu treinei bastante em casa e eu falei, agora sim, vamos vivenciar uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente. O que, tia? O que, tia? Fala pra gente o que é surpresa. Vocês vão experimentar, eu não vou falar o que é. E aí eles vivenciaram aquele momento. Nem todos participaram no primeiro dia, alguns não participaram, mas aí eu tinha o meu livro, que claro, a gente sempre tem uma estratégia para aquele que faz bagunça, né? Que era um livro de interpretação de texto, com um texto grande e com umas perguntas, 4, 5 perguntas de um texto muito grande.
E aí eu sempre deixava aquele livro em cima da minha mesa. Quem fizesse alguma coisa errada, ia lá, fizesse coisa errada não, mas assim, que não quisesse participar, então você tem a oportunidade de fazer outra coisa. Estou te dando outra coisa, não quer participar desse? Faz outra coisa. E aí eu dei o livro, aí eu deixava o livro ali. E aí as crianças que não quiseram participar da meditação, eu falei, quem não quiser participar desse momento, pode sentar na sua cadeira, pode pegar uma folha para desenhar na minha mesa, mas com cuidado com os outros colegas. Não pode pisar no colega, cuidado com o colega, respeita o momento do colega, né? E aí eu deixava lá folhas na minha mesa, lápis para eles desenharem, alguns livros, porque depois eles passaram a gostar, mas naquele primeiro momento eles ficavam mais vendo ilustrações, então peguei livros e gibis que eles gostavam, deixei lá na mesa, e tinha esse livro, que era o livro da interpretação de texto monstro, né, grande, e que eles não gostavam, e que eu deixava lá também, porque sempre tinha um, porque são crianças, não tem como, sempre tinha aquele que não queria participar e achava que aquele seria um momento de caçoar daquela criança que está participando, tá rindo sozinho, entendeu? Então queria interromper aquele momento fazendo alguma provocação, ou tacando bolinha, ou implicando com outras crianças que estivessem sentadas e não estivessem participando, ou estavam participando. Então eu pegava aquele livro e eu ia fazendo a meditação. Agora vocês sintam a brisa. E se eu sentisse que aquele lá estava querendo, que não queria participar e queria bagunçar, eu pegava o livro, ó. Sintam esse momento, curtam este momento, sintam a areia no pezinho de vocês. E aí aquele ali também passou a ficar na dele, porque primeiro por essa pressão, e depois ele já ficava numa boa, entendeu? Depois eu deixava o meu livro dentro do armário trancado com chave. Não tinha mais sentido eu usá-lo. Que bom. E quais foram os resultados para você, para os alunos primeiro? E para você também, me diga. Eu senti que eles se concentravam melhor, assim, sabe? Eu fazia esse momento da meditação, depois, quando eu pedia para que, cada um no seu tempo, voltem para os seus lugares. E realmente, cada um tem um tempo, né? Então, quando eles levantavam e que iam para os seus lugares, eles esperavam em silêncio os colegas que ainda estavam vindo. Quando eu vi isso, eu falei, não, eu tenho que aproveitar isso de alguma forma. E aí eu pensei, não, vou aproveitar este momento que eles estão mais calmos, vou propor uma leitura. Então eu comecei com uma leitura, sempre depois daquele momento, uma leitura e um debate sobre aquele texto, sobre aquela leitura. Depois eles sugeriam as leituras que eles queriam, eu li aquelas histórias. E depois, a partir daquilo, eu comecei a propor produções de texto, tudo aos poucos. Nada foi, tão concentrados, tão calmos, hein? Vou ler um livro, vocês vão responder tais perguntas, vamos fazer essa brincadeira, depois vocês vão escrever um texto. Não, foi tudo aos poucos. Eles não iam percebendo, mas que eles estavam fazendo atividades de interpretação, atividades de cálculos, atividades de matemática, atividades de raciocínio lógico, né? Então, aos poucos, eu fui puxando, trabalhando alguns temas transversais a partir de leituras, né? E aí você acaba trabalhando a diferença, né? A questão da alteridade, tudo isso a partir daquele momento. Ok. E para você, qual foram os resultados? Para mim, os resultados. Eu não precisava mais me esgoelar. Gente, silêncio! Não precisava mais levantar a mesa, e dar aquele... Porque, claro, a escola inteira ouvia aquela mesa pesada de madeira, fazendo estrondo, né? Não precisava mais chegar sutilmente atrás da porta e bater a porta para ela dar um estrondo e todo mundo olhar. Porque, claro, depois a mesa... Eles se acostumaram com aquela mesa batendo, então eles nem olhavam mais, continuavam brincando, conversando, fazendo algazarra. Aí eu passei a fazer isso com a porta, né? E depois da meditação, não. Depois da meditação, aos poucos eu fui inserindo o silêncio amigo. Gente, vamos fazer silêncio? Gente, olha pra cá. Olha pra mim, gente. Vamos lá, agora é o momento da gente estudar. Aí depois disso, eu senti que não estava bastando.
né? Porque eu falava, gente, vamos estudar, Mas eu queria saber o que foi E aí, pra você. Pra aham. você. Então, justamente, porque quando você fica chamando atenção, gente, olha aqui, olha pra mim, sabe? Parece que você não é nada, né? E a gente vive um momento que o professor, ele escuta isso por todos os lados. Você fala, eu sou professora. Você é professora? E mais, é só isso que você faz? Você não trabalha mais nada, não? As pessoas fazem esse tipo de pergunta, né? E aí você lá chamando a atenção das crianças, você quer fazer um negócio, uma proposta legal com eles e você não está conseguindo nem atenção, né? Então isso era uma coisa que mexia muito comigo. E depois eu passei, gente, olha aqui. E mudei o meu olhar, sabe? Não vou fazer aquela cara de brava, vou mudar o meu olhar. Então, silêncio amigo, eu levantava a mão, eles se calavam e eu conseguia trabalhar. Um professor, quando consegue trabalhar, muda tudo, porque você se sente mais motivado para planejar, você se sente mais feliz em estar ali com aquelas crianças, mesmo você estando 8 horas trancado num lugar que você não vai poder sair para comer nem nada, você está ali feliz, porque você está vendo que o seu trabalho está gerando frutos, está dando certo. Está vendo as crianças darem um retorno positivo. Isso tudo é muito gratificante. Isso mudou a nuance do meu trabalho, mudou tudo, porque você chega para a criança e você fala para ela, agora nós vamos fazer um momento, aquele nosso momento de sempre. E aí as crianças deitam ali no colchonete, elas já pegam o colchonete, já arrumam a sala sem fazer barulho, porque sabem que aquele momento é para relaxar. Pegam os colchonetes e deitam, ou então aquele dia que a escola está mais agitada que você não faz. Tia, mas hoje não vai ter aquilo hoje? A gente não vai fazer aquele negócio de deitar nos colchonetes? Né? Depois eu introduzi o conceito de meditação laica com eles, mas para eles é uma coisa muito abstrata. Entendo. Né? Ana, eu quero te agradecer muito. Eu tenho que interromper a entrevista porque a gente já passou do horário do intervalo, tá bom? Muito obrigada por ter vindo, por ter nos compartilhado a sua experiência. Até a próxima. Agradeço. Obrigada pelo seu trabalho.